A gente tem que ver, né, Paulo, e imaginando que o Jair Bolsonaro está preso, ele segue com um poder de influência enorme, ele que detém os votos, né, tanto é que o Tarcísio teve que aceitar, né, por mais que ele diga que era a intenção dele desde o início ser candidato à reeleição em São Paulo, é claro que ele fazia articulações nos bastidores para ser o candidato à presidência da República, mas a família Bolsonaro não quis assim. E tem alguns implicadores nessa situação de prisão do Bolsonaro, né? Se a gente comparar quando o Lula foi preso em 2018, o PT havia se preparado para a campanha eleitoral daquele ano, com inúmeras gravações do presidente Lula, quando ainda estava livre. Ele fez gravações de apoio a vários candidatos, inclusive ao Haddad, e deve ter feito inclusive para o Ciro, né? Quando o Ciro seria o apoiado, né, pelo PT e desistiu. Né, seria o cabeça de chave da chapa, né? Então, Lula tinha se preparado para essa situação, né? Tamanha eminente prisão, né, e todo aquele processo conturbado do Sérgio Moro. Mas isso não acontece com o Bolsonaro, né? A única suposta declaração que a gente tem, que ele passou o bastão enquanto candidato à presidência ao Flávio Bolsonaro, é o próprio Flávio Bolsonaro, da porta da prisão, dizendo que o pai o escolheu como sucessor, digamos assim, da extrema-direita, né? Então, isso pode ter um peso na eleição, né? A falta de vídeos, de declarações explícitas em que o Bolsonaro apresenta o seu apoio a diferentes candidatos, a deputados federais, senadores, assim como governadores e presidente. Eu vejo isso como um problema. E outro fator que é curioso dessa situação é a falta de consenso da direita em relação a quem será o candidato. O Aldo e você acabaram de expressar muito bem essa fragmentação, né, em 3 candidatos, Ratinho Júnior, o próprio Flávio Bolsonaro, talvez um outro mais, o Caiado, fala-se também do Zema, entre outros pretensos candidatos à presidência da República. Mas quanto mais essas candidaturas se fragmentarem, eu diria que é melhor para o Lula, já que além desses candidatos atacarem o presidente durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, o que é mais do que normal, para chegar ao segundo turno, os candidatos de direita vão ter que se contrapor, ou seja, vão dar tiro amigos uns nos outros, né? E isso pode, de repente, favorecer até mesmo a possibilidade do Lula alcançar a vitória no primeiro turno, né, diante dessas oposições internas dentro da direita. Mas me parece que o caminho mais sensato, né, para a direita é buscar uma candidatura única. Mas, embora esse caminho seja muito bem possível, é preciso considerar que a direita não está totalmente coesa e unida sobre quem deveria ser o sucessor de Bolsonaro, né? Então, o Flávio Bolsonaro, já disse isso aqui em outras oportunidades, ele é visto como uma espécie de centrão dos filhos de Bolsonaro, né? O filho mais, digamos assim, sem graça, do ponto de vista da radicalidade, ou menos radical, simplesmente, né? Chegou a dizer que tomou as 2 doses de vacina, fez uma autoapresentação numa das entrevistas dizendo que é diferente do pai. Então, pode ser que nessa busca de moderação por parte de Flávio Bolsonaro haja um distanciamento daqueles bolsonaristas mais radicais, né? Esse é um ponto crucial dessa eleição, que a gente tem que abrir os olhos, né? Não, talvez não simplesmente Bolsonaro, e supostamente, né, dizendo que o Flávio Bolsonaro é o seu sucessor, isso convença todos os bolsonaristas de que devem votar necessariamente no Flávio, né? Então, existem vários gargalos, né? E outros nomes que não se ampliaram nacionalmente, né? Faltando 9 meses para as eleições, mais ou menos, o nome de Caiado é muito fraco, né? Pode ser muito forte em Goiás, mas no nível nacional é muito difícil nesse tempo conseguir essa expansão tão forte desse nome. A mesma coisa vale para o Ratinho Júnior, o Zema, ou mesmo o Tarcísio, caso ainda queira ser candidato. Então, uma candidatura dessas não se constrói do dia para a noite. Lembrando que Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, havia anunciado no final da campanha de 2014, 4 anos antes, que seria candidato. Por menos que ele tivesse tempo de TV, espaço eleitoral, ele foi se articulando nas redes. Agora, é preciso ver se a direita, com esses candidatos, conseguiria repetir esse feito, que eu acho muito difícil, já que falta essa coesão.